Shalom, Deus abençoe vocês. Obrigado por estar aqui novamente na nossa sala de aula. Nós vamos, nessa hora, continuar nosso curso. Mas antes de continuar, eu quero apresentar a vocês os livros que nós estamos escrevendo, eu escrevi, e se vocês quiserem me abençoar, vocês podem adquirir. Esse aqui é um conto, né, uma história que eu criei e fala acerca da nossa fé também. E aqui fala acerca das versões da Bíblia, as versões, a espada torta, sobre as versões modernas da Bíblia. Então, se você tiver interesse nesse assunto, R$ 30 cada um, os dois, R$ 50, e você vai estar abençoando esse trabalho. E deixa eu perguntar para vocês, a sua Bíblia é uma Bíblia fiel? Sim ou não? Você quer saber se é fiel ou não? Vê lá em Filipenses 4, verso 13. Posso todas as coisas, e que mais? Completa aí. Se for em Cristo que me fortalece, está certo, em Cristo. Mas se for naquele que me fortalece, não está correto. Não está compatível com as Bíblias fiéis. As Bíblias que vieram do texto crítico. Aliás, perdão, que vieram do texto recebido pela igreja. Nós, as Bíblias modernas, cada vez mais, vêm com alguns problemas de tradução, de versão. Olha também Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonhe do Evangelho. Que Evangelho? De Cristo. Mas essas Bíblias modernas tiraram o Cristo do texto. Evangelho de Cristo. Se não tiver Cristo nesse versículo aí, está errado também. Tá? É a Bíblia que foi tirada do Cristo. 1 João, capítulo 1, verso 7. Sua Bíblia tem Cristo? Se não tiver, está errado. E 1 João, capítulo 4, verso 3. Veja aí se tem Cristo. Se não tiver, está errado também. Então, por aí você vai ver se sua Bíblia foi adulterada ou se é uma Bíblia correta, fiel, igual às Bíblias antigas, certo? Também João, capítulo 10, Evangelho de Marcos, Marcos, capítulo 10, verso 21, o que é que diz a sua Bíblia? No final lá tem cruz. Tome sua cruz e siga-me, nesse versículo, capítulo 10 de Marcos, verso 21, diz no final, tome a sua cruz e siga-me, Jesus dizendo para o jovem rico. Veja se na sua Bíblia tem cruz. E você não sentiu falta quando tirou Cristo, quando tirou a cruz da sua Bíblia? Você não sentiu falta? Esse livro que nós escrevemos fala sobre isso, sobre as versões modernas da Bíblia. Espada torta. É uma espada, mas é torta, né? Não funciona. Então dá uma olhada aí. Agora vamos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre as consoantes guturais, certo? Nós vamos apresentar para vocês essas consoantes. As consoantes guturais são consoantes que tornam difícil, dá muito problema no seu, né, nós ao usarmos esse alfabeto, né, é como uma pessoa cheia de problema. Talvez você tenha alguém na família que é de difícil convivência, você tem que medir as palavras para falar com ela, com essa pessoa. Então, é como é cultural. Então, são elas. Aleph, a primeira cultural. Depois, nós temos
o Re, Re. Juntamente com o Re, nós temos Rede, essa aqui. Essas duas são irmãs, né? O Re e o Rede. O Re é aquele do som do R mais fraco, e o Rede, o S do som do R mais forte, ou do H, como queira. Nós temos ainda letra Ein, que mais uma gutural. E temos ainda o Resh, que é uma gutural, e às vezes, algumas palavras não é gutural, é outra classificação, certo? Mas consideramos como gutural, certo? E nós vamos aprender alguma coisa acerca dessas letras. E também, vamos ver também acerca das letras do grupo Bekat Kefat. Bekat Kefat são letras que nós já falamos aqui algumas vezes, que com dagueche e sem dagueche tem som diferente, certo? Então vamos falar sobre isso nessa hora. Aleph, Re, Het, Ain e Resh. Ela não aceita o dagueche. Todas as letras, as demais consoantes do hebraico, você pode vir com dagueche. Quem escreve, né, pode colocar um dagueche. Mas essas consoantes guturais, chamadas guturais, não aceita dagueche. Outra coisa, também não aceita shivá. O que é o shivá? Shivá é aquele sinal onde marca ausência de vogal. Então nós falamos sobre isso, né? A questão que está a shivá. Shivá é transliterado como um som de um E. Aliás, som não, um E de cabeça para baixo. Ou pode colocar um E sobrescrito, né? Um Ezinho lá em cima do alinhamento da letra, da palavra, que marca a ausência de vogal. É como nós falamos, advogado, certo? Algumas pessoas falam advogado, mas não é advogado, é advogado. Então, esse som que sai bem fraco, bem pouco, né, do esse é o shivá. E aqui são dois pontinhos, né, dois pontinhos que é colocado embaixo das letras, das consoantes. Nós já falamos aqui sobre isso aqui. E quando é uma gutural, que são essas letras que nós colocamos aqui, quando é uma gutural, o shivá, se caber uma gutural, uma shivá, se couber uma gutural, se couber uma shivá nessa gutural, ela é feita dessa forma. Coloque-se a gutural, a shivá, né, embaixo da gutural, com as vogais, os sinais vocálicos. Então pode ser atef kamates, né, com kamates, então som de O. Pode ser o atef segol, que é o som de E, ou atef patá, que é o som de A. Essas são as semivogais. Não é a vogal longa, não é a vogal breve, é a semivogal. Isso que é colocado na parte inferior da gutural. Quando se quer colocar, quando se exige isso, certo? E nós temos aqui essas letras do grupo Bekat Kefat. Quando é
quando é com daguesh, quando tiver daguesh, é o som de K, é o Kaf, esse aqui é o Kaf, né? Esse aqui é o Bet, parecido, né? Mas o Bet tem uma linha, ultrapassa aqui esse alinhamento, essa parte de baixo, e o Kaf não tem sobrando aqui, né? Não sobra nada aqui. Então, Bet, esse aqui é o Kaf, Bet, e o P. P, a transliteração é um P mesmo. Mas o nome dela no hebraico é P. Agora, quando não tem, é, ela também aparece sem daguesh, esse pontinho. Quando aparece sem daguesh, ela tem som diferente, um fonema diferente. Aqui, então, o kaf, né, passa a ser raf, som de R, certo? Som de R. O bet, quando tem daguesh é B, é a segunda letra, né? E o bet, quando não tem daguesh, tem o som de V. V de vida, V de viagem. E o P? O P, quando tem daguesh, é o P mesmo. A transliteração é o P. Certo? Vamos colocar aqui. P, B, K. Esse aqui quando tem daguesh. Quando não tem daguesh, o que acontece? Que muda para R, né? Esse aqui muda para V, V de viagem. Esse aqui muda para F. Certo? Então, CAF é K e o RAF é R. São de R. Bet é o B, mas quando não tem daguesh, são de V. E o P, com daguesh é P, e sem o daguesh, são de F. Certo? O que é que muda? O que é que muda com daguesh? Existe dois tipos de daguesh. O daguesh fraco e o daguesh forte. O daguesh fraco é o que, quando vem no início da palavra. Quando vem no início é o daguesh fraco. Quando vem depois da consoante sem vogal. Depois da consoante sem vogal, também é um daguesh fraco. E o daguesh forte, quando vem depois de uma vogal, de um sinal vocal. Certo? Quando o daguesh é forte, duplica a consoante. Quando o daguesh é forte, duplica a consoante. O fraco é no início da palavra, e quando vem depois de consoante, o sinal vocálico sem vogal. E o forte é quando vem depois de uma vogal, de um sinal vocálico. Depois de uma letra com sinal vocálico. O daguesh, quando for separar a sílaba, ele duplica. A consoante com daguesh, ela duplica quando vai separar a sílaba. Mas nós não entramos ainda a sílaba. Nós vamos ver isso depois, certo? Então, aqui é a apresentação dessas consoantes que a gente tem que destacar. São consoantes que tem que estudar a parte, certo? Então, essas consoantes não aceitam daguesh e nem shivá. Não aceita shivá embaixo dela. Shivá é uma sem vogal, né? Sinalzinho de ré. Quando você for transliterar, o que é transliterar? É colocar a mesma letra, aliás, uma letra correspondente
aqui a nossa língua, né? Então, quando você translitera isso aqui, é o K, você está transliterando. O B, P, você está transliterando. E, por outro lado, aqui nessa parte, sem daguete, né? Você translitera como R, translitera como V, de viagem, translitera como F, sem o daguete. Isso é uma transliteração, certo? Então, nós ficamos assim, e que Deus abençoe cada um, e vamos em frente. Deus está conosco. E quando você aprende a língua hebraica, você está aprofundando mais na palavra de Deus. Na aula passada, nós vimos aí o significado, o que pesa, né? Aqui nós temos o significado, o kaf é uma palma da mão, ou nuvem, que o beit, a casa, família, o lar, nós já vimos, né, o que significa, e o P, o significado é uma boca. São alguns do significado. Não quer dizer que não tenha mais. Algumas letras têm mais significado. Que é observado, certo? Mas tem também o número, né? O valor numérico de cada letra. Quando for fazer essa comparação, é preciso também não esquecer disso, certo? Então, que Deus abençoe e vamos em frente. Fique com Deus, shalom, e até a próxima aula.